Vamos lá. Aqui tá frio. Sobe a chama, mais alto, ilumina, ilumina nossas casas, nossas vidas. Sobe a chama, mais alto, mais alto. Ilumina, ilumina nossas casas, ilumina nossas casas, nossas vidas. Mais alto, mais alto, ilumina, ilumina nossas casas, nossas vidas. Nossas casas, nossas vidas. Mais alto, mais alto, ilumina, ilumina nossas casas, nossas vidas, nossas casas, nossas vidas, mais alto, mais alto, ilumina, ilumina nossas casas, nossas vidas, nossas casas, nossas vidas, nossas casas, nossas vidas. Oi, pessoal, é isso que a gente quer, né? Bastante luz para as nossas casas e para as nossas vidas. Bem-vindas à contação de histórias, aqui estou eu, todo enfeitado para recebê-las. Vou pegar meu primeiro apetrecho aqui, vou só procurar onde ele está. Ah, achei, tá aqui, ó. Dentro do meu baúzinho, para a gente poder começar as histórias. Então, hoje é um dia diferente, todo mundo pode ficar com a câmera aberta, tá bem? Eu estou vestido com meu paletó de Paulo Freire, porque as palavras colam na gente, né? As palavras contam a nossa história. Seja a palavra escrita, seja a palavra contada, seja a palavra cantada, elas colam na gente. E a criança recebe a cultura dessa forma, né? Na interação com todos nós. Só que as histórias, elas têm uma origem um pouco distante. Dizem por aí que os griots, que eram como se fossem pajés e também guardadores das histórias das tribos africanas, eles contavam as histórias em frente às fogueiras. Certo dia, um griot faleceu, um momento triste para a tribo. E as pessoas ficaram muito preocupadas, porque quem ia contar as histórias da tribo, então? Então eles fizeram uma fogueira, como o griot fazia, e começaram a relembrar as histórias que o griot contava. E naquele momento, então, eles começaram a descobrir que eles sabiam todas as histórias, todas, sem exceção, e que eles podiam continuar a tradição de contar as histórias e de seguir com a cultura da tribo. E um griot desse me contou uma história muito interessante e me deu um presente também, né? Um presente bastante valioso. Ele contou que existia um grande rei, o maior dos reis, e que ele dividiu seu reino em 7, um para cada filho. Então, cada filho também se tornou rei, sem ter a preocupação de qual deles seria o rei. E todo ano, esse rei chamava todos os seus filhos para uma grande festa. Uma festa que coroava os reinados. E ele avisava por mensageiro. Mas teve um ano que os irmãos resolveram não chamar o 7º, porque achavam que o 7º tinha o reino mais pobre, porque achavam que o 7º não representava bem todos os reinos. E foram os 6. E quando lá chegaram, o grande rei perguntou: cadê seu irmão? Está faltando um dos meus filhos, cadê seu irmão? Ah, ele não quis vir, estava ocupado, esse ano ele não pôde vir para a festa. E o rei, então, o grande rei, se calou, deixou que isso acontecesse.
Ao final da festa, ele deu uma abóbora para cada um dos filhos como presente. E os filhos acharam aquilo muito pouco, porque todos os anos eles ganhavam presentes maravilhosos, joias caras, camelos. E aquele ano ele deu uma abóbora para cada um. No retorno da festa, todos eles tiveram que passar pelo reino do sétimo irmão. Era obrigatório passar pelo reino do sétimo irmão. E aí estavam com fome. Então pediram, entraram, conheceram sobrinhos, a esposa, que ainda não conheciam. Né? Nesse contexto, então, resolveram almoçar. E deixaram para o irmão as abóboras, 6 abóboras. E foram embora, desprezando o presente do pai. Quando o irmão foi abrir as abóboras, elas estavam cheias de ouro, cheias de moedas de ouro, todas elas. E no outro ano, então, na mesma data da festa, eis que estão os 6 no portão quando chega o sétimo irmão. Com camelos maravilhosos, muita seda, uma comitiva fantástica. E assim os griots foram passando a história de que a gente deve valorizar a todos. O que importa é a história, né? A gente gosta de contar a história. E aqui no Brasil, onde começou essas histórias? Onde começaram essas histórias? Pois eu conheci um índiozinho que era um índiozinho que precisava contar histórias. Porque ele realmente conversava muito com a mãe. Muito com a mãe, muito. Porque as outras crianças não queriam brincar com ele. Porque ele tinha um pouco de medo, sabe? Ele tinha medo de nadar no rio. Ele tinha medo de subir nas árvores. Ele tinha medo de ir às montanhas. Então, de tanto medo que ele tinha, as crianças não queriam brincar com ele. E a mãe o via, jururu, quietinho, no canto, sem brincar com ninguém. E ela falou, vai dormir, meu filho, amanhã será um outro dia. E eis que quase na alvorada desse segundo dia, depois que a mãe conversou com ele, uma gotinha de orvalho caiu no rosto dele. Ele resolveu dormir debaixo da árvore, tão frustrado, e tão triste que ele estava. E essa gotinha lhe trouxe um sonho. Ele sonhou com o grande pajé. E o grande pajé do sonho falou para ele, você será um índiozinho corajoso. Basta você estar na beira do rio, assim que amanhecer o dia. E ele acordou, nem quis comer nada. A mãe falou, onde você vai? Eu vou à beira do rio, eu vou à beira do rio. E quando chegou na beira do rio, lá estava o grande pajé. Só que não era o grande pajé de verdade. Parecia o grande pajé, mas não era o grande pajé. E o grande pajé falou para ele assim, você quer ser corajoso? Quero ser corajoso. Então agora você nada nesse rio. Não, mas eu não consigo. Você vai nadar nesse rio. Você aprendeu a nadar, você sabe nadar. E lá se jogou o índiozinho na água e atravessou o rio. Caindo pelo meio das pedras, mas conseguiu, se esforçou, atravessou o rio. Lá que estava o grande pajé, na beira do rio, do outro lado. Ah, que bom, você conseguiu atravessar o rio. Meus parabéns. Mas o grande pajé falou para ele assim, amanhã você esteja aqui, então deste outro lado do rio, logo de manhã. Agora você pode nadar de volta. E nadou de volta. Passou por todo o sufoco de novo. Dormiu, acordou, bem cedinho, nadou para o outro lado do rio e lá estava o grande pajé. E disse para ele, agora você tem que subir aquela montanha. Não, mas eu não consigo subir a montanha de forma alguma, grande pajé, eu não vou fazer. De forma alguma, eu não consigo, eu não quero, eu tenho medo. Você tenta que você consegue. E ele subiu a grande montanha. E quando ele chegou perto da metade da grande montanha, apareceu o pajé e falou, agora você volta, atravessa o rio e amanhã você esteja aqui na metade da grande montanha. E foi o que ele fez no outro dia de manhã. Foi até a metade da grande montanha. Quando chegou na metade da grande montanha, o pajé falou, agora você tem que subir naquela árvore, a maior árvore daqui, para você enxergar onde está a direção do topo da montanha. Ah, mas eu não consigo subir em árvore de jeito nenhum, eu já fiz tudo isso, e quando é que eu vou ficar corajoso?
Ele perguntava para o pajé falou, faça o que eu estou pedindo, você não quer ser corajoso? Então faça. E ele fez. Subiu, se esforçou, escorregou, subiu de novo, até que ele chegou na copa da árvore e conseguiu enxergar onde é que estava o caminho para o topo da montanha. E aí o grande pajé disse para ele, agora você volta para lá e amanhã você esteja aqui na copa da árvore. E foi o que o índiozinho fez no outro dia. Nadou o rio, subiu a montanha, chegou até a copa da árvore. Quando ele chegou na copa da árvore, o índio falou, agora você vai subir o resto da montanha e passar pela onça. Mas eu tenho medo da onça, aí eu já fiz demais, não posso mais, como é que eu vou fazer? A onça vai me pegar. Mas ele passou pela onça e por fim chegou ao topo da montanha. E quando ele chegou no topo da montanha, eu tenho guardado aqui o que o grande pajé deu para ele. Vou mostrar para vocês. O grande pajé chegou com um pote. E entregou e falou, aqui está o seu pote da coragem. Aqui dentro a coragem, você pode conquistá-la. Você cumpriu todos os desafios. E aí ele abriu o pote para olhar cuidadosamente, mas o pote não tinha nada, estava vazio. Ele falou, mas grande pajé, você prometeu que eu teria coragem. Olha, eu atravessei o rio, eu subi em copa de árvore, eu subi a montanha, eu passei pela onça, e agora quando eu chego aqui no topo da montanha para te encontrar e conseguir a minha coragem, você me deu um pote vazio. Aí o grande pajé disse a ele, olha dentro do pote, vê tudo o que você falou, está dentro do pote. E aí o índiozinho descobriu que ele já era corajoso, porque ele já havia atravessado o rio várias vezes, ele já havia subido a montanha, subido na copa das árvores, passado pela onça. Então a coragem dele chegou a cada dia. E assim ele voltou, contou a história para a tribo toda, e aí sim brincava com as crianças de tudo que elas queriam. Subir nas árvores, nadar nos rios, ir para a cachoeira. Nunca mais o índiozinho se sentiu sozinho. Tá bem? Então, as histórias, elas vieram de lugares onde a linguagem nos permitiu trocar. E com a escrita, isso evoluiu, né? A gente chegou a lugares onde a história canta músicas, a história é teatralizada, a história é escrita, ela é falada, e hoje em dia ela é gravada, como nós estamos fazendo agora. O que será que a criança espera? Ela é curiosa, ela espera uma grande brincadeira. Então, quando nós contamos as histórias, nós estamos transmitindo a cultura. Nós estamos revivendo a cultura. Todos nós temos uma origem de histórias. Se eu perguntar para vocês, vocês vão me dizer. Quem contava histórias para vocês? Vocês lembram de alguém que contava história? Pode falar, pessoal, fiquem à vontade. A minha avó me contava histórias. E eu adorava as histórias da minha avó. Meu avô me contava histórias. Oi, Dulcineia, fica à vontade. Eu tinha uma senhorinha que era nossa vizinha aqui, eu lembro muito bem dela contar. E a casa dela não tinha energia elétrica, era lamparina, sabe? Sim. Eu não lembro agora, eu não lembro, acho que querosene, né? Que era aquela época. Eu também não tenho, olha. E ela contava a história pra gente de saci, mula sem cabeça, que tinha no meio da plantação do pai dela e que corria atrás dela quando ela era pequenininha. E pensa, gente, no breu da casa dela, sentado no chão, ela chamava Tervininha. Que delícia! E Como que a ela gente chamava? corria de medo depois para vir embora, mas todo dia a gente tava lá para ouvir a história, entendeu? Vim embora, dormia chorando, mas voltava no dia seguinte para ouvir as histórias da Tervininha. Servininha. Era muito bom. Tervininha. Tervininha. Adorei a Tervininha. A Néia se lembra dela. A Jimenez lembra dela.
Era muito bom, tempinho muito bom. Não esqueci, olha, tenho 53 anos e nunca esqueci da Tervininha. Pois é. Assim como os griots, a Tervininha transmitia a cultura oralmente. A gente lembra, eu lembro de a gente sentado na beira, no chão do quarto da minha avó, e ela na cama, e para a gente poder também, né, se comportar um pouco, ela contava histórias para a gente. E a melhor que ela contava era do casamento dela com o meu avô. Eu adorava, porque era uma coisa que acontecia no interior, né? E a gente raramente mais ia passar férias lá, em Uchoa, perto de Rio Preto. E aí ela dizia que ela dizia assim: eu e meu irmão Chico, a gente ia para os bailes. Meu pai só deixava ir para os bailes se fosse com meu irmão Chico. Mas a gente tinha hora para voltar. 8 horas já é hora de voltar para o baile. Então a gente começa a entender que era um matinês, né? Naquela época a gente não sabia disso, a gente achava um absurdo. Como vai voltar do baile às 8? O baile não começa às 8? Mas era isso que acontecia. E ela conta que um dia ela foi pro baile, e aí o meu avô apareceu e queria dançar com ela. Mas ela não queria dançar com o meu avô, porque ela não gostava dele, de forma alguma. E ela não queria namorar com ninguém. Mas ele insistiu a noite inteira em dançar com ela no baile. E ela negou a noite toda. Mas aí deu a hora de vir embora. Porque o pai dela era muito bravo. E se ela e o irmão não tivessem horário em casa, aí eles iam conversar sério com o pai. Então, um dia que choveu e a lua estava cheia, e aquelas poças brilhavam com a luz da lua cheia. E eles começaram a andar pelo sítio, pelos caminhos da roça. E começaram a escutar um barulho enorme vindo do mato. E começaram a correr. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. E o barulho não parava, o barulho aumentava, e o mato mexia, o barulho aumentava, e o barulho mexia. E quando ela chegou num lugar, parecia que aquela coisa ia sair do mato. E eles ficaram desesperados. Um ficou abraçado com o outro, olhando. E quando saiu do mato, era o lobisomem. Com aquela noite de lua cheia que apareceu. Só que o lobisomem, na verdade, era o meu avô. E como ela viu o lobisomem estava apaixonado por ela, por medo, a família fez ela casar. Eu acho a história maravilhosa, porque ela disse que ela só casou porque ele era um lobisomem. E aí a gente ficava olhando o meu avô e dizia assim: ai, se de noite ele aparece pra gente, será que ele é mesmo um lobisomem? Então eram as histórias da roça, né, que você me fez lembrar agora, muito bem contado, eu acho maravilhoso, né? E meu avô também contava histórias maravilhosas, por exemplo, como 7 dias e 7 noites num navio vindo da Espanha para o Brasil, comendo batata e água, ou seja, batata cozida na água, né? E como as coisas eram. E quando chegava no Porto de Santos, ia parar na hospedaria, da hospedaria que ia encontrar a família. Depois de liberados, iam para o interior encontrar a família. E que ele dizia que ele chegou de shorts e camiseta, num frio que os primos sentiam e ele sentia calor. Então é um pouquinho da infância, o que veio da memória, né? Essa memória, essa história, ela tem segredo para ser contada? Tem, a gente pode teatralizar. Né? Eu posso lidar com trava-línguas para melhorar a minha voz. Eu tenho vários trava-línguas que podem melhorar a minha voz, mas eu posso simplesmente ler, trabalhar, né, com a questão da música. Por exemplo, quem sabe poemas, parlendas? Quem pode me contar um poema ou uma parlenda? Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. Jarro é de ouro, bate no touro. Touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Quem é que sabe outra? Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O culpado não fui eu. Essa não era aquela musiquinha que a gente fazia assim, lá em cima do piano tem um copo de veneno, ia tirando as mãos, não é? A brincadeira é uma ótima forma de linkar as histórias. Adorei essa, né? Eu demorei anos para aprender que batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração.
Que brincadeira mais que eu posso contar? Lá na casa da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando? Com certeza não tem pó. Ah, eu não conhecia essa. Acabou? Lá na casa da vovó. Vamos de novo. Lá na casa da vovó. Cercadinha de cipó, o café está demorando? Com certeza não tem pó. E mais alguém? Alguém quer mais contar uma parlenda pra gente? Um poema? Hein? Minha avó contava uma assim: menina bonita, com quem dorme tu? Eu durmo sozinha sonhando com a lua. Não pode contar, é isso, tá? E era muito engraçado, porque eram situações assim que a gente aprendia, e era o cotidiano, ou seja, a oralidade sempre esteve presente. É assim que eu desenvolvo o repertório linguístico. Quando eu digo para a criança chegar na norma culta, a norma culta exige essa experimentação, exige esse contato, né? No ouvir falar, exige o respeito pela cultura de todos os povos, porque todos nós temos boas histórias. Né? Então, vou cantar umas musiquinhas para ver se vocês conseguem descobrir quais músicas são, tá bem? Precipita, precipita, aerostato mais leve que o ar. Precipita e pousa na palma dos meus artérios superiores. Que música é essa? Não sabem, gente? Como é que vocês não sabem? Cai, cai, balão, cai aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Agora eu vou cantar uma que está fora de moda, que a gente não pode, a gente tem que respeitar, né? E depois eu vou explicar por quê, mas que serve para a gente poder entrar nessa questão da norma culta, né? Arremessei o projétil felino, no, mais o felino, no, não veio a falecer, ser, progenitora Francisca, cá, ficou estupefata, tá, pelo som que o animal emitiu. Onomatopeia referente ao felino. Essa vocês sabem, não sabem? Ah, essa sim. Tirei o pão no gato. Não cantem isso para as crianças de forma, né, nenhuma. Hoje não atirei, porque a gente era imbuído, né? Se vocês pegam a literatura, por exemplo, também do Monteiro Lobato, há muitas questões culturais que estão apresentadas nas histórias e que elas também são motivos de reflexão. Mas para a gente chegar nesse contexto, a gente precisa refletir sobre elas, conhecê-las primeiro e entender se elas valem para esse momento ou se não. E não deixar morrer aquelas que são histórias boas e que ficaram para outro lugar. Né? Ficaram em outro lugar, ficaram esquecidas. Tanto aquelas que eu posso contar de diversas formas possíveis. Vou contar uma história para vocês agora de um tempo que com certeza vocês conhecem. Né? Vou trocar o meu chapéu para a gente ficar bonitinho para a história. Se é que ele vai caber na minha cabeça, coube, né? Vou pegar aqui os meus bonequinhos para vocês verem. A meia-lua para a gente bater um pouquinho, para fazer uma brincadeira. E agora eu venho um cangaceiro. Eu vou falar do Lampião, essa Maria Bonita. E da Maria Bonita. Já ouviram falar do Lampião e da Maria Bonita? Eles moravam lá no sertão, bem no sertão mesmo, na Caatinga. Na verdade, dizem por aí que eles eram fugitivos. Mas alguém sabe como é que o Lampião conquistou a Maria Bonita? Não? Foi assim, ó. Lampião desceu a serra com sapato de algodão. O sapato pegou fogo e Lampião caiu no chão. Encontrou Maria Bonita, ensinou o tchá-tchá-tchá. O seu pai ficou zangado e começou um papapá. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Vamos junto agora? Lampião desceu a... Pode abrir o microfone, vamos junto. Lampião desceu a serra, pato de algodão. O sapato pegou fogo e Lampião caiu no chão. Encontrou Maria Bonita,
ensinou o tchá-tchá-tchá, o seu pai ficou zangado e começou o pá-pá-pá. Agora é hora de cantar. Olê, moleque, olê, moleque, Tu me ensinaste a fazer comida, eu te ensino a namorar. E aí vai, olha que delícia, né? E a gente vai passar para a criança a cultura mesmo. A cultura tem uma forma lúdica. Ai, professor, como é que a gente grava vídeos nesse tempo? Assim. Assim. A gente pode fazer uns exercícios de teatro para poder gravar vídeo? Pode fazer, né? Vocês querem conhecer uns exercícios de teatro? No teatro a gente divide a coisa em tempos, né? Então a gente brinca de toque para toque, a gente brinca de tic-tac popof. Então a gente faz movimentos mesmo, para a criançada poder se movimentar nesse tempo, né, de pandemia. A gente pode fazer movimentos que vão trabalhar o corpo, que vão fazer a gente perder a vergonha, perder a inibição. A gente precisa perder a inibição. Então tem o tac, tic-tac, tic-tac, popof, tac, tic-tac, tic-tac, popof, tac, tic-tac, tic-tac, popof. E tem os movimentos de 8 tempos. Por exemplo, chamado toque, patoque, taque, tiqueque, tiqueque, tumba, 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 tumba. Pegaram, gente? Já podem fazer, então. Toque, patoque, toque. Até eu dou risada. Toque, patoque, taque, tiqueque, tiqueque, tumba, 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 que são exercícios do teatro. No teatro, a gente faz exercícios com a voz também, né? Pra gente se soltar, um na frente do outro. No começo é difícil, mas depois a gente acostuma. E aí a gente fica descarado assim como eu sou. Né? Porque é gostoso, é assim que a gente aprende, né? Então, por exemplo, tem exercícios que a gente fazia para aquecer a voz, que eram, às vezes, muito estranhos. Um deles era fazer assim, ó. Já era difícil fazer assim. Mas pode ver que o lábio da gente começa a ficar todo já, né, cheio de sangue. A gente percebe que ele formiga, porque aí solta melhor a voz da gente para contar a história, né? A gente come o M. Alguém sabe como come o M? Ué, muito fácil, gente. Né? Ó. Uai, o M tá bem gostoso. E a gente come o M. Tem um que faz bem para essa parte aqui toda, ó, mas solta todas as nossas, né? E ele ajuda também a segurar, a deixar firme essa parte aqui do gogó, né? Da papada, que é assim, ó. E a gente segura. A gente faz exercício de respiração, né? Para ficar bem tranquilo. Ou para ficar bem gritão. E aí a gente vai aprendendo. Então, como é que a minha avó contava história? Como é que a senhora que contava para a Dulcineia contava histórias? Contando. Hoje a gente pode utilizar alguns recursos, que são os fantoches, que são as brincadeiras, que é o vídeo, criar playlist, colocar histórias que são contadas, né? A gente tem histórias, que vamos ouvir uma historinha enquanto a gente se prepara para contar a próxima. Vamos ouvir uma historinha que a gente pode trabalhar com as crianças numa playlist, que foi o que eu fiz para vocês. Depois eu vou passar, tá bem? Ah, eu não sei se o Bluetooth saiu, mas não saiu não. Também não sei se ele acabou aqui. Pera aí só um pouquinho, gente. Enter to Bluetooth. Agora vai. Eu acho, né? Bluetooth connected. Muitos e muitos anos, no reino da bicharada, vinha uma lebre correndo pelo campo em disparada. Eu corro pra lá, eu corro pra cá, eu corro pra lá, eu corro pra cá. Ninguém na floresta me pode vencer, pois igual a mim ninguém pode correr. Eu corro pra lá, eu corro pra cá, eu corro pra lá, eu corro pra cá. Ninguém na floresta me pode vencer, pois igual a mim ninguém pode correr. No entanto, nesse momento,
andando bem sossegada, surgiu Dona Tartaruga caminhando pela estrada. Tra la 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 la, lá vou eu devagarinho, carregando a minha casa pelas curvas do caminho. Mas a lebre era matreira, zombava da tartaruga cantando desta maneira. Lá vem Dona Tartaruga, vem andando sossegada. Vou sair da frente dela pra não ser atropelada. Lá vem Dona Tartaruga, vem andando sossegada. Vou sair da frente dela pra não ser atropelada. Porém, Dona Tartaruga não gostou da cantoria. Pôs a cabeça de fora e berrou com valentia. Ora, deixa de ser prosa. Aposto a minha vida como hei de vencê-la numa corrida. Aceito o desafio. Amanhã bem cedinho prometo vir encontrá-la na curva do caminho. E saiu em disparada para avisar a bicharada. E assim, na manhã seguinte, bem cedo ao nascer do dia, lá estavam todos os bichos a torcer com alegria. O tigre de guarda-chuva, o macaco de cartola, a cobra de saia e blusa e o sapo de camisola. E em meio do entusiasmo e da alegria geral, rompeu a famosa banda do maestro Pica-Pau. E a bicharada gritava numa incontida alegria, quando o macaco apitou, dando início à correria. A lebre saiu correndo em tamanha disparada e, ao fim de poucos instantes, sumiu na curva da estrada. Entretanto, a tartaruga andava tão devagar que os bichos em zombaria começaram a cantar. Lá vem Dona Tartaruga, vem andando sossegada. Vou sair da frente dela pra não ser atropelada. Lá vem Dona Tartaruga, vem andando sossegada. Vou sair da frente dela pra não ser atropelada. E a lebre, onde andará? Ela que tanto correu, já devia estar de volta. Que foi que lhe aconteceu? Puxa, como estou cansada, porque fui correr assim. A tartaruga, a essa hora, deve estar longe de mim. Sabem que mais? Vou dormir enquanto espero por ela. Depois é correr um pouco e passar à frente dela. E a lebre adormeceu tranquilamente a sonhar. Enquanto isso, a tartaruga foi passando devagar. Todavia, horas mais tarde, a pobre lebre acordou e, vendo a noite cair, apavorada ficou. Céu, já está anoitecendo? Preciso sair correndo? E sem pensar noutra coisa, foi saindo em disparada quando ouviu soar ao longe o canto da bicharada. Salve a Dona Tartaruga, tartaruga destemida, deixou a lebre para trás e venceu a corrida. Dona Lebre só podia a correr no inteiro, porém Dona Tartaruga andando chegou. E a lebre, desapontada, afinal compreendeu esta bonita lição que a tartaruga lhe deu. Não desdenhemos dos fracos, e às vezes é bom pensar. Nem sempre quem muito corre é o primeiro a chegar. Bom, gente, essa historinha foi para a gente lembrar primeiro que não existe fraco, né? Isso é uma classificação errônea, né, da sociedade. Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem talento e todo mundo aprende. E depois que a gente não está no tempo de pressa, né? A gente está num tempo diferente. E nós somos capazes de nos adaptarmos às situações.
Mas as histórias, voltando às histórias que passam de geração para geração, que podem ser teatralizadas. A gente lembrou aí, essa playlist, ela pode ser, eu vou passar para vocês os links da playlist, tá bem? Chama Arcabouço de Histórias, tem um monte de histórias que vocês podem usar. Depois eu falo das músicas também e dos créditos. Mas agora eu vou contar uma história de um macaquinho, né? Que tinha um papai macaco. E esse macaquinho ficava o dia inteiro esperando o papai chegar. E quando o papai chegava do trabalho, estava muito cansado, o macaquinho vinha em cima do papai, queria brincar com o papai, não dava paz para o papai. Ele grudava nesse papai, queria atenção do papai, conversar com o papai. E se o papai ficava bravo com o macaquinho logo arrumava alguma coisa para dizer para o papai que ele estava sentindo. Era dor de dente, era febre, era fome, era frio, era medo. E cada dia que o papai chegava em casa, o macaquinho voltava e grudava no papai. Até que surgiu uma musiquinha que o papai começou a cantar para o macaquinho. E ele cantava assim: macaquinho, sai daí, já é hora de dormir. Você tem a sua cama para se deitar. Papai macaco quer dormir, porque você não vai para lá. Mas o papai macaco chegava em casa no outro dia e o macaquinho de novo estava com dor de barriga, com febre, com dor de dente. E o papai macaco cantava novamente a música para ele. Macaquinho, sai daí, já é hora de dormir. Você tem a sua cama para se deitar, porque você não vai dormir. Então, isso foi semanas, meses, até que o papai macaco descobriu que, na verdade, o que o macaquinho queria era um pouco de atenção. O que lhe faltava era carinho. E todos os dias passou a chegar em casa e brincar com o macaquinho. Um tempo reservado. Depois o macaquinho ficava com sono, o papai macaco botava o macaquinho para dormir, contava uma historinha para o macaquinho, e assim ele podia descansar e seguir a vida. Com o macaquinho feliz e ele também. Todos felizes da vida. Tá bem? Então as histórias, elas podem ser curtinhas, como a do macaquinho, né? Você tem aqui, eu estou usando o fantoche. Mas eu posso usar elementos mais elaborados? Posso. Mas eu, em particular, gosto de contar as histórias só comigo aparecendo. Eu não uso muito artifício, nem maquiagem, mas há quem use as maquiagens. E vocês, como é que vocês contam história, gente? Como é que vocês gostam de contar história? Hein? Conta pra mim. Tem alguém Eu aí? gosto de contar. Cinéia. Eu gosto de contar como você está fazendo, entendeu? No vídeo, as crianças me vendo mesmo assim. Aí eu gosto de colocar chapéu, sabe? Às vezes me maqueio. De bruxa eu visto roupa preta, sabe? Assim, bem assim. E eu acho que fica mais legal, né? Que eles se identificam. Conforme a história, é o meu vestuário, vamos colocar assim. Só que não sou assim, que nem você tá falando de maquiagem, né? Não sou boa nisso, não. Mas gosto de contar a história com alguma coisa, você entendeu? Atrás de mim também, gosto de colocar, sabe? Como fala? Colocar uns bichinhos, alguma coisa que tenha a ver com a história, entendeu? Enfeitar atrás, para que as crianças possam ver, sabe? Eu acho legal essa parte. Exatamente. E gosto de fazer som com a boca, mudar a voz. Você muda a voz? Depois eu assisto o vídeo e fico com vergonha. Conta uma história pra gente com a voz mudada, conta. Ah, não, pelo amor de Deus. Aí agora você quer me matar. Adoro risada de bruxa. Ó, adoro risada de bruxa, assim. Ótima. Eu atrapalhei a sua risada. Eu adoro voz de risada de bruxa. Não tem coisa igual. Eu não consigo fazer ainda. Quem sabe eu tento. Eu acho que já nasce com a voz de bruxa. Quem sabe a gente tenta, mas assim, a gente vai se soltando aos poucos. E nesse momento de pandemia, nós estamos refletindo sobre várias coisas, não estamos? Por exemplo, o consumo.
Então, tudo que vocês estão vendo aqui, que eu trouxe para vocês verem, são coisas que eu tenho em casa. Eu não precisei comprar nada, né? Nem usar o mínimo possível de produto que possa agredir a natureza, contar aquilo que eu sei, começar devagar, mas o acolhimento da sociedade está nessa atitude de você se vestir, de você se maquiar, de você mandar um vídeo, da história ser curtinha. Qual um dos grandes pontos da história? Que para a gente, para o adulto, ela pode parecer banal, mas para a criança não é. Né? É uma história que ela realmente aguça a curiosidade, que ela acalenta, que ela acolhe, que ela traz a novidade, que ela desencadeia uma sequência didática, uma sequência temática da educação infantil. Ah, mas eu não sei contar história ainda. Manda uma história do YouTube, tem várias maravilhosas. Né? Manda uma historinha em áudio para a criança poder, toda semana. O livro, né? Vamos contar a história do livro. Pede para a criança contar junto com a mãe, para a mãe mandar o vídeo da contação de histórias que está acontecendo em casa, que pode ser curtinho, pode ser de 30 segundos, pode ser de 1 minuto. Não precisa ser um vídeo longo, até porque a criança, ela não tem essa, como é que você fala? Essa complexidade de tempo. Muda muito a dinâmica da criança, né? Daqui a pouco ela já quer fazer outra coisa. Faz uma reunião pelo Meet com as mães que podem, né? Grava a reunião, como a gente está fazendo hoje, e aí conta 5 minutos uma reunião. Não precisa mais que isso. Para uma contação de histórias. Aquele dia é o dia da história. E assim a gente vai agregando, caminhando. Porque como é que contava? A sua avó, né? Quer dizer, a sua avó não, né? A senhora que contava histórias para vocês, assim como a minha avó e o meu avô, eles só contavam. E isso ficou na memória da gente. Isso fez diferença. Para tudo. Quem quer falar? Alguém está falando da garagem. O que está acontecendo na garagem? Então, quando a gente conta uma história, a gente precisa gostar dela, né? E aí a gente tem quem para buscar como referência? A gente tem Esopo, a gente tem Christian Andersen, né? Os irmãos Grimm, Monteiro Lobato, Daniel Munducuru, Bia Bedran, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, e tantas outras histórias, né? O folclore, agora a época do folclore, é uma riqueza de histórias para a gente poder trabalhar. É claro que eu posso teatralizar as histórias, né? Eu posso, inclusive, trabalhar as histórias como forma de desenvolvimento de valores. Não era assim que se fazia antigamente com as crianças? Cada história transmitia um valor. Fosse do comportamento, fosse da reflexão, fosse do respeito ao próximo, né? Por que o nariz do Pinóquio crescia? Porque ele mentia. Por que a Chapeuzinho foi perseguida pelo lobo? Porque ela desviou do caminho que a mamãe pediu para ela. Não era assim que acontecia? Então a gente vai transmitindo. A criança espera por esse momento de curiosidade. E é assim que a gente valoriza a nossa literatura. Tá bem? Então agora eu vou colocar mais uma musiquinha enquanto eu pego mais 2 brinquedinhos para a gente poder contar outra história. Deixa eu destravar o meu telefone aqui. Tem alguém falando que alguma coisa estava na garagem, né? Vamos colocar uma brincadeira de roda. Roda, roda, vai, anda pra direita, e rodando segue a melodia. Agora a roda vem, anda pra esquerda, e volta pro lugar que ela queria.
roda vai pra frente, tão pequenina, roda vai pra trás pra não apertar. Agora a roda cresce, fica grandona e volta pro lugar porque é brincalhona. Roda, roda vai, anda pra direita, e rodando segue a melodia. Agora a roda vem, anda pra esquerda, e volta pro lugar que ela queria. Roda vai pra frente, tão pequenina, roda vai pra trás pra não apertar. Agora a roda cresce, fica grandona e volta pro lugar porque é brincalhona. Bom dia, boa noite, boa tarde, quem sabe? Meu nome é Pedro Malazarte. Tenho uma pergunta para fazer para vocês. 25 pé de gato, quantas unhas tem que ter? Quem sabe responder? A verdade é que o Pedro Malazarte conheceu o senhor Genórcio. E o senhor Genórcio tinha a fama de ser o senhor mais avarento da vila, que não dava nada para ninguém. E o Pedro, muito esperto, falou, eu vou lá e vou mudar essa história. E lá que foi os Pedro até a casa do senhor Genórcio. Falou, bom dia, senhor Genórcio, bom dia, meu nome é Pedro Malazarte, estou precisando de uma ajudinha do senhor. E lá que saiu o senhor Genórcio, bom dia, quem ousa me incomodar? Não quero conversa, não vou comprar nada. Não é para comprar nada, senhor Genórcio, quero fazer uma sopa de pedra. Sopa de pedra? Ora as bolas, mais um, para me incomodar. Uma sopa de pedra, uma sopa de pedrinha aqui, eu trouxe uma panelinha com algumas pedrinhas e a gente vai botar aqui as pedrinhas na panelinha e vamos cozinhar. Sopa de pedra? Mas existe sopa de pedra? Existe, estou falando para o senhor, vou fazer a sopinha de pedra. Só que eu precisava de uma ajudinha. Ajudinha? Que ajudinha? Já disse que não posso ajudar em nada. Mas o senhor não quer comer a sopa de pedra? Ah, que ajudinha você quer, então? Ah, pode ser um sal, pimenta, pode ser também um cheiro verde. Ah, tá, isso eu tenho. Foi lá e buscou e trouxe para o Pedro. Ah, agora tá faltando assim, uma linguicinha, uma carne, vou botar aqui uns espinhos de pedra. Mas já tá pedindo demais, mas vou buscar. Estou curioso. E trouxe lá a carne, a linguicinha, e colocou tudo na panela. Tá bom então, moços. Agora tá faltando assim um macarrão, uma legumes. Macarrão e legumes? É, sim, moço, para ficar boa na sopinha de pedra. E ele trouxe macarrão e legumes. Passou um tempinho, o Pedro falou, pronto, agora estamos prontos nossa sopinha de pedra. A gente já pode comer a sopinha de pedra. Já pode comer a sopinha de pedra? Já, Arbolas. Agora a gente faz assim, ó, vou explicar para o senhor direitinho. A gente tira as pedras e come sopa. Viu como fácil? Ora, bolas! Mas não é que os dois comeram a sopa felizes e compartilharam? E daquele dia em diante, o senhor passou a ser menos avarento, a receber melhor as pessoas e a dividir um pouquinho do que tinha. Você já tinha ouvido o Pedro Malazarte, gente? Quem já tinha ouvido? É bem diferente do que eu fiz, não é? Por quê? Sim, já ouvi, eu já. Também já. Qual que é a diferença? O ensaio, né? A minha voz não será a mesma do ator lá da TV Cultura, do Baú de Histórias, nunca será. Mas a gente pode contar a história. Claro que para criança tem outro ritmo, né? Para criança tem outro tom. Mas se vocês perceberem também, o tom que a gente está trabalhando hoje é um tom que vem da escola Waldorf. Todas as músicas que vocês estão ouvindo, elas são escritas pelo Hugo Sanomani, que é um maestro que trabalhou comigo na coleção Nossos Valores. Então, ele escreveu, e ele compôs, ele gravou a música com
com os musicistas da coleção, e eu estava lá para ajudar no processo. Eu não gosto de falar que é direção do processo, mas são músicas da Escola Waldorf que acalmam a criança, que trazem instrumentos musicais, né? Que a criança talvez ouça, talvez não no cotidiano, mas que ampliam a possibilidade de aquisição de cultura. Assim como a ampliação do rol de histórias, do arcabouço, né? Daquilo que a gente pode trazer. Uma hora é a história da cultura local, a outra hora é a história de quem contava para a gente antigamente, e a outra hora é a história da literatura. Então, a gente vai ampliando aos poucos, acalmando, né? Trazendo a novidade. Mas e o violino? Eu ouço quando? E o piano? E a flauta doce? E o violoncelo? De onde eu tiro toda essa cultura? Transmitindo. Acostumando. Então, é para isso que nós estamos na escola. É para ampliar o capital cultural da criança. É para ela ter acesso ao capital humano. E também para que ela amplie seu repertório linguístico, para que ela tenha a chance de ampliar o seu rol cultural, o seu rol de gosto. Uma outra questão das histórias que nós estamos mostrando hoje, elas têm a ver com a valorização das culturas. Nós falamos da cultura africana, falamos da cultura indígena, falamos da cultura da nossa família, falamos da cultura da roça, falamos um pouquinho da cultura do sertão, e assim a gente vai valorizando essas instâncias, essas instituições, que são o nosso capital cultural. Né? E o ritmo da história é a gente quem dá. A primeira vez que você conta, não sai no ritmo que a gente queria. Não, não sai. Não sai, paciência. A cara de pau do teatro que a gente conquista depois de muito trabalho no teatro é essa, né? Ninguém tira a gente do palco. A gente não fica com vergonha. A gente sabe que às vezes não está tão bom quanto a gente gostaria que fosse, mas com vergonha a gente não fica. Pode cair o palco, a gente está lá. Continua falando. Porque é técnica, é preparo. Então, aparecer, por exemplo, nós temos 5 câmeras ligadas. Daqui a pouco eu vou pedir para que todas abram, porque a gente vai fazer uma dinâmica bem diferente hoje. Tá bem? Mas eu quero contar para vocês, antes da gente fazer essa dinâmica, a última história. E eu conheci uma menina muito levada. Mas era a menina mais levada, olha, da escola. E eu comecei a dar aula numa escola, que era um lugar de serra, e que o prefeito foi para fora, foi para a Europa, e quando ele voltou, ele cismou que ele ia reformar o cemitério. E todo mundo achou aquilo muito estranho. Como é que vai reformar o cemitério, gente? Para que vai reformar o cemitério? Mas ele viu um cemitério gramado e ele queria também que o da cidade fosse gramado. E começou a reformar o cemitério. E a gente pedia, por favor, para as crianças saírem, porque todo mundo ia embora a pé, não tinha nem trânsito na cidade, uma cidade muito pequena, né? A gente pedia para que todo mundo fosse para casa direto, que não entrasse na obra do cemitério. Mas essa menina levada, ela entrava no cemitério, ela não respeitava. E a gente sabia que ela entrava. Né? Mas não adiantava conversar com ela, porque ela fazia mesmo. Um dia desses, ela foi para esse cemitério, chegou nesse cemitério, brincou, fez tudo o que ela quis no cemitério, né? Aprontou até. E quando na hora de ir embora, ela resolveu fazer uma arte. E sabe o que ela fez? Um cocô enorme no chão do cemitério. Enorme. Olha que menina levada. Quem diria que ela teria coragem de fazer isso? Mas fez. Aí não tinha mais o que fazer no cemitério, ela resolveu ir embora. Quando ela começou a ir embora, ela começou a escutar uma música atrás dela. E a música cantava assim: oi, oi, tinduri, taqui, taqui, camburão, puxa. Oi, tinduri, taqui, taqui, camburão, puxa. E ela começou a ficar assustada. De onde vem essa música? Só estou eu aqui, não tem mais ninguém na obra, a obra já fechou. E ela começou a correr. E a música correu atrás dela. Oi, tinduri, taqui, taqui, camburão, puxa. Oi, tinduri, taqui, taqui, camburão, puxa. Quando ela olhou para trás,
era o cocô que ela havia feito, dividido em bolinhas e pulando e cantando. E ela falou, meu Deus, como é que eu vou embora agora com esse monte de bolinha de cocô pulando atrás de mim e cantando pela rua? Isso não vai dar certo, não posso sair à rua assim. E ela teve que dar um jeito. E o que ela pensou? Eu vou juntar tudo com a mão. E juntou. Juntou tudo com a mão. E sabe o que aconteceu? O cocô cantou dentro da mão dela. Aí ela jogou tudo no chão, ficou desesperada, colocou a mão no rosto e falou, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí foi para casa desesperada, correndo pela rua, pediu ajuda para a avó, para a mãe, para a tia, para a vizinha, para o pai. E decidiu que daquele dia em diante ela ia respeitar algumas regras, né? Do que falavam para ela, mas que as outras ela ainda ia pensar. Então essa história chama o Campo Santo, ela é contada como menino, né? Na história eu mudei para menina, porque a gente pode fazer o que a gente quiser com a história, desde que fique, né? Adequada ao ambiente. Aqui é para adultos, então é adequada. E é da Bia Bedran. Então, uma outra referência que a gente pode explorar bastante, que tem bastante no YouTube, são as histórias da Bia Bedran. Todas maravilhosas, né? Macaquinho Sai Daí, é a Bia Bedran que conta. O Campo Santo é a Bia Bedran que conta. O Vento Norte é uma história bem legal, né? Do Vento Norte. A gente lida, isso que eu queria falar, o teatro, ele dá vida, e a história dá vida, às adversidades da vida, do cotidiano, né? A gente está vivendo um monte de adversidade nesse momento. Para a criança, talvez o caminho seja tornar o momento mais leve, e a história é uma oportunidade, tá bem? Agora eu queria que a gente teatralizasse. Lógico que muitas histórias do que eu contei hoje não são para crianças. A gente está contando num contexto de um adulto que vai se preparar para contar a história. Ou do adulto que já conta a história e veio aqui trocar com a gente. Então eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras, porque a gente vai fazer uma bagunça diferente. Que é para trabalhar o último conceito, tá bem? Da história. A história tem que divertir a gente, ela tem que ser adequada. A gente vai fazer uma coisa para adulto, que não é para criança, mas que pode ser adaptada para criança em outro contexto também, tá bem? Falta alguém abrir a câmera aí para a gente poder se ver um pouquinho. Quem mais que falta para abrir a câmera? Tá? Então, antes da gente encerrar, gente, eu queria contar para vocês assim, né? Estou pelo PC, tá bom, tá ótimo. Que pena que você tá pelo PC, mas você vai brincar junto com a gente, tenho certeza. Então a gente vai falar das histórias o seguinte: a história ela tem que ser divertida, ela tem que divertir a criança, para a gente ter prazer em fazer. Assim como a gente às vezes tem prazer em ir ao cinema, em ir ao teatro, em fazer uma brincadeira, né? É ser livre. No teatro a gente aprende a ser livre, a ousar um pouquinho. Essa, é lógico, é uma ousadia para adulto, mas que pode ser para criança. Uma outra questão da história, nós já estamos a 1 hora, já é tempo suficiente para a história. História não pode ficar 2, 3 horas, né? Senão vira uma coisa épica, como O Vento Levou, que a gente vai assistir o filme, e a tarde vai chegando, e chega a noite, e está no filme ainda. Então é esse time, né? Esse tempo. Então, vocês já brincaram de festa Plock? Alguém já foi para uma festa Plock? Não? Não foi? Então, a gente vai agora. O que é uma festa Plock? É uma festa que a gente provavelmente viveu, né? Uma época que a gente viveu nos anos 80, né? Anos 80 era assim, o ápice da festa Plock. E a gente agora tem o Plock como a lembrança, o resgate desse tempo, tá? Então agora chegou o momento da gente dançar e cantar um pouquinho. Vamos reviver os nossos tempos. Se soltem nessa câmera, façam boca, levantem as mãos. Eu quero ver todo mundo interpretando aí, todo mundo se jogando na história, entendeu?
Vamos lá. Vamos ver se vocês lembram dessa música. Vou soltar a primeira, tá? Ou mais uma. É bem o nosso momento agora. Quem lembra, gente? Vendo a gente tão pra baixo, um baixo astral, um cambalacho, e muito pouco amor à vida. Vamos lá, gente, animação aí, tá muito fraco. Topei a vida e o mundo em volta da ferida, entrando loucos, tranças grossas, de mãos atadas, costas grossas. Também tá gostando. É muito pouco amor à vida. Topei a vida, tão pondo fogo no planeta. Ah, tá falando Senhor. Essa vocês lembram, né? É bem o que tá acontecendo agora, né? Topê da vida, né? As pessoas estão dando muito pouco amor à vida. A gente tem que cantar isso. E essa outra aqui, vocês lembram, ó? A formatura é ótima. Que foi maravilhoso, né? Então, teve alguém que foi até para formatura. Agora, a última, já que a gente já treinou, tá? Então, a última, eu quero realmente uma performance maravilhosa, tá? Que é como o universo vai tratar vocês e como vocês merecem ser tratadas, porque são professoras da educação infantil que estão aqui numa manhã ouvindo uma pessoa não muito equilibrada contar história. E já faz 1 hora. Então, a gente vai ter que fazer tudo isso, a gente se desdobra para gravar a história, para fazer, mas a gente quer levar o melhor para nossa criança, não é? Então, agora é como o universo merece tratar vocês. E eu quero que vocês se extravasem, que vocês, né, realmente, assim, virem musas, né, grandes estrelas desse espetáculo, tá bom? Então, para colocar em prática tudo que a gente falou sobre teatro e sobre história, tá bom? Então, festa Ploc, é para adulto, tá, gente? Vamos lá. Quero ouvir, hein? Quero ouvir as caras e bocas, hein? Cadê vocês todos comigo? Comigo aqui, ó! Quero ouvir, hein? A música não sobra. Cadê, gente? Quero ver. Vamos lá, sem perder o vídeo. Eu saí dos meus olhos. Eu olho. Ai, que maravilha. Agora, hein? Agora! Como uma deusa, você me mantém. Por essa que me diz, me leva além. Perto da cidade. Olha você! Uma mulher você me mantém.
Aí, Dulcineia, arrasa, Dulcineia. A música das Aí, gente, valeu, né? Ó, palmas pra vocês, viu? Deus, a gente precisa se soltar mais, entendeu? Mas é isso que é uma festa flock. Uma festa flock é algo que a gente se diverte. A história tem que ser para divertir, dentro do contexto, né? Da nossa faixa etária, dentro do contexto daquilo que é agradável para cada um, né? Mas a gente se sente realmente, né? Dentro da história. Duvido que vocês não se sentiram dentro da música agora. Porque é uma música contagiante, né? Uma música que marcou época. E a gente relembra. É isso que a história faz. Por que eu coloquei essa música? Porque a história tem que servir para a gente viver, para a gente sentir, para a gente se emocionar e para a gente resgatar a memória. Se ela não mexer com esses elementos da sensibilidade humana, do prazer, do sorriso, né? Da reflexão, do sentimento, não valeu de nada. Então, eu doso a história para a criança, né? Uma hora eu vou trazer uma história que trabalha um repertório sofisticado como poema, um repertório de um grande autor, mas outra hora eu vou trazer a história da nossa cultura, da nossa região, a história da brincadeira. Pode montar uma festa plock com eles, desde que sejam músicas adequadas para a faixa etária deles, né? Que agreguem no caminho dessa criança. Tá bem? Bom, gente, aí eu queria saber se vocês têm perguntas, o que vocês acharam dessa manhã, e se isso, o que isso pode agregar para o cotidiano da gente. Vamos lá. Fiquem à vontade, por favor. Eu adorei as contações de história, assim, porque fez a gente relembrar um tempo bom da gente e que pode ser usado agora, que está bem atual agora também, né? E é muito gostoso lembrar dos nossos avós, das nossas tias, das pessoas assim que fizeram parte da nossa vida lá, como a Tervininha, que a Dulcineia falou que eu também conheci, da minha madrinha Francisca, que ela era madrinha de todo mundo da família, né? Então, é muito bom isso. E é o que estava faltando para a gente. Às vezes a gente fala assim, vamos contar essa história, mas está muito antiga, está muito velha, a criança não vai querer escutar isso. E, na verdade, vai querer sim. Eu acho que isso é resgatar a família, a história, coisas boas da vida da gente. Então, foi muito gostoso. A aula de hoje eu amei, gente. Apesar que eu tô aqui de pijama ainda, tá? Que ótimo! Eu não levantei. O Botucatu está muito frio, mas eu vim com minha roupa especial, assim como você está com seu paletó, eu estou com meu pijama especial e com uma plateia, tá? Eu estou de plateia hoje. Então, foi muito gostoso. Nossa, foi assim, alegrou meu dia, tá? Adorei. Muito obrigado. A gente tem que ser leve, né, Elaine? Isso, porque a vida está muito pesada ultimamente, viu? Isso. E às vezes fica tudo muito complexo, não precisa ser assim. Às vezes é só fazer, né? Eu lembro da minha avó, quando ela fazia um bolo, e depois a gente sentava para comer o bolo era com o que tinha em casa. Então, Nunca teve. E se tornava mais gostoso. E era o melhor bolo do mundo, não é? Exatamente. Nossa, é muito bom, gente. E isso fica, porque isso transmite valor, isso forma ser humano, né? Isso é bacana. Mas quem, gente, quer falar? Obrigado, viu, Elaine? Um beijo. E tá ótimo o pijama, tá pronta para contar uma história. É a festa do pijama. Oi, quem tá falando? Oi, Roseli, tudo bem, meu anjo? Bem, e você? Estou adorando essas histórias, me fez lembrar um tempo atrás, quando a gente começou, a gente dava essas aulas com fantoche, muito bom, muito gostoso. Temos professores ainda que fazem isso, são espetaculares a esse respeito, né? Então, está sendo muito gostoso essa formação,
Parabéns e muito obrigado. Eu vou ter que sair agora que eu tenho um compromisso, Bom, mas muito triste, porque eu estou adorando essa formação. Mas parabéns. Muito obrigado, viu, Obrigado a vocês. por compartilhar com a gente, né? E nós, é muito bom para nós essas formações, tá? Muito obrigada, viu? Ó, Roseli, porque a gente chega às vezes num grau de pós-graduação ou de pesquisa, e quando a educação infantil me disse que precisava de apoio, porque o nosso contexto é diferente na educação infantil, né? E é diferente mesmo. A criança vive uma sequência temática e a gente não está lá para acompanhar. O pai virou o tutor e a gente precisa de apoio dessa família. Então, a gente precisava, foi bom para mim poder voltar às origens do que é o magistério e fazer com aquilo que a gente tem em mãos, de maneira simples e que faz diferença, assim, na vida da criança. A gente consegue oferecer. Claro, não uma coisa tão mambeme, né? Mas talvez algo que seja frutífero para esse caminho, sobretudo de superação, né? De acolhimento. Fiquem com Deus. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá bom? E como você mesmo disse, a gente está aqui para aprender, né? E a gente aprende a cada dia. E isso é muito importante. A gente está aberta a isso. Né? É diferente de ler, né? Eu falo isso muitas vezes na academia. A educação infantil tem a teoria, a gente estuda a teoria, a gente sabe quem foi Waldorf, Montessori, a gente conhece Piaget, Vygotsky, né? Mas a gente precisa entender também o contexto da sistematização de uma aula prática, né? Como se fosse o estágio. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode ir para a sala de uma professora fazer estágio, então a gente tem que fazer aqui, como dá, online. E continuar. Muito obrigada, viu? Por nada, um beijo, obrigado vocês, viu? Mais alguém, gente, quer falar com a gente? Hein? Roseli falou. Bom. Leandro, eu queria falar. Oi. Ah, você deu um show de Rosana, gostei, hein? Adorei, entendeu? Eu acho assim que foi gratificante porque também a gente percebeu que a gente está trabalhando está correto, que aquele medo do novo, de que tudo estava errado, que a gente não está fazendo certo. Então, agora que você desbancou tudo isso, entendeu? Que tudo que a gente está fazendo está certo, nós estamos conseguindo chegar nessas crianças com valores reais, né? Que eles estão precisando nesse momento. Que às vezes a gente sente na aula com os pais, com os alunos, mas aí quando a gente assiste formações, a gente fala, nossa, estou por fora de tudo isso, não sei fazer tudo isso, gente, entendeu? E essa formação sua hoje não resgatou tudo isso nosso, que nós sabemos sim, é que a gente tem que pôr, como você falou, pôr para fora tudo isso e trabalhar, que foi muito bom, viu? Muito obrigada, gostei muito da sua formação, tá? Obrigado Ótima, vocês. excelente. Que bom, e era essa a intenção do Cineia, fazer uma coisa simples, mambeme mesmo, para que a gente pudesse entender que, às vezes, a gente que fantasia, que fica complexo demais, mas a gente vai acertar e vai errar, mas a gente está caminhando, e é nesse sentido, de ter também esse ânimo de caminhar, né, porque dá trabalho fazer tudo isso, as pessoas não acham que não. Eu passei a tarde inteira ontem penteando macaco, gente, literalmente penteando macaco. Tem que treinar na frente do espelho, né? E você tem que treinar na frente do espelho vozes, né? Porque quando você vai ser pensar. Eu confesso que precisava, mas nem treinei, não treinei muito mesmo, não. Mas pentear o macaco eu não escapei, porque ele estava muito enroscado, embolado. Falei, gente, se eu não passar uma escova nesse macaco, como é que eu mostro esse macaco amanhã? Não tem como, né? Oi, Aldineia, obrigado, viu? Aldineia, você quer falar com a gente? Tá fechado o seu microfone, eu acho. Exatamente isso. Eu já fui professora, já estava na sala de aula, hoje eu não estou mais. Mas minha paixão é contação de história. E, como a Dulcineia falou, a gente vem assim de contar a história de uma forma simples, né? A gente fazia curso de contação de história, mas era assim, você usar uma bolsa, você pegar um pano, esse pano virar um peixe, né? Então, um chapéu virar uma casa. Então,
a nossa vida foi aprender assim, contação de história de uma forma simples, né? E hoje os professores parece que têm medo, como a Dulcineia falou, nossa, contação de história. E realmente é colocar para fora aquilo que a gente tem ainda de criança, né? Não deixar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu, né? Achar que tudo aquilo hoje não vale nada. E aquilo é a nossa história, né? É o nosso, o que a gente tem lá dentro é valioso, né? As nossas histórias, como a Dulcineia falou, realmente a gente fugia até das nossas mães para ouvir essa senhorinha contar história, contar causa, né? E era muito gostoso, né? Lembro também da minha avó, vinha uma senhora na casa da minha avó, ela chamava Dona Cida. Então, chegava à noite, 7 horas, a gente jantava e reunia tudo em volta da mesa para ouvir a contação de história, né? Então, e hoje eu faço isso com meus filhos também, a contação de história, a contação do que a gente já viveu, né? Então, eu acho que isso nunca morre. Você colocou coisas importantíssimas, né? Que é de a gente fazer como a gente consegue fazer. E ir melhorando aos poucos, mas a criança e o outro, a gente não precisa ser um artista para contar história. A gente só precisa contar. Né? Por que a gente precisa? Aí que vem a pergunta. Porque é um ponto importante de escuta, desenvolvimento de repertório linguístico, de ampliação do eu para o mundo, como a gente pensa em educação infantil. Então, eu já passei, assim, eu trabalhei em lugares que, na hora de contar história, eu era discriminado. Né? Já contei história com banca, como se fosse banca de doutoramento. 5 sentados, assim, na lateral, e eu contando a história para o público, porque os 5 ali estavam prontos para me julgar. Porque sempre daquele mundo, onde talvez não tenha vivido a educação infantil. Mas é um mundo onde a técnica se sobrepõe, né? A questão da didática é fechada, tem que ser daquele jeito. E não, a história não é isso. Por que eu leio? Porque eu gosto de literatura. Como é que eu desenvolvi? Provavelmente com a ajuda da minha avó, que me contava as histórias. Né? Senão, aquilo não faz parte do meu hábito, eu não me acostumo com aquilo. Então, é essa questão. E você falou coisas bastante importantes, viu, Odine? Todo mundo, mas eu gostei bastante dessa questão do resgate da gente, da nossa história, né? Tá bom? Obrigado, viu? Um beijo. Ó, amei a sua formação. A Francis está perguntando que a mãe ela tá na creche, as mães vieram buscar material e está perguntando o que está acontecendo. E você respondeu o que, Francis, para elas? Conta pra gente. É aniversário hoje da Ivânia? Serginho! Vem aqui. Ó, parabéns. Vamos cantar parabéns para ela, gente? Quem puxa o parabéns? Parabéns pra você nesta data querida, muitas com quem será? Essa pergunta é boa, né? Ai, gente. Parabéns. Isso, felicidade e saúde, né? Obrigada. Deus abençoe todo mundo. Vânia. Obrigado, meu anjo, a todos nós, viu, Ivânia? E tenha bolo aí, bolo gostoso, porque hoje é dia de comer bolo bom, né? A gente comemora faz o povo de casa comprar para você ou fazer um bolo maravilhoso para você. Tá bom? Obrigada, Leandro. Beijo. Vou passar lá em Piramboia, na casa da Ivânia. Pode vir, todo mundo. Não pode. Estou indo aí.
pegar um pedacinho de bolo, nem que seja dentro do carro, né? Eu vou indo lá. Ai, que bom. Leandro, Oi. Leandro, Fique à vontade. meu pai contava a história do Saci Pererê. Fica à vontade. Você vai contar? Não, ele contava. Aí eu faço a pergunta, existe o Saci Pererê, que agora chegou a época da gente contar a música, né? A história do Saci Pererê. Claro que existe. Eu tinha muito medo. E agora, no sítio, meu pai falava do passarinho. Então, de vez em quando, passava o passarinho, cantava, ele falava, fica quieta, dorme. Ao Saci Pererê, ele fazia fim, 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 fim. Então, era muito legal a história do Saci Pererê. Do lobisomem. Tinha até quando a gente comprou uma casa na praia, meu pai comprou uma casa na praia, e tinha lá um caseiro, um amigo, que a gente perguntava como é que o Saci fazia, e ele dizia que o Saci fazia Fiat, Fiat. Eu falei, que legal. Eu adorava ver ele contar a história do Saci Pererê por causa desse barulho. Mas o Saci Pererê... verdade. É verdade. Eu tô no sítio agora, o passarinho faz sem fim, sem fim. Aí eu falo, o Saci Pererê vem vindo aí. Eu já vi muito gente legal. também que quando forma aquele redemoinho, é o Saci que tá chegando. Às vezes forma, né? De vez em quando, né? Sim. O lobisomem. O lobisomem à noite, de lua cheia, ele chega também. A Silvana está contando que em Botucatu tem uma associação dos criadores de Saci. Olha que maravilha. A gente precisa ir lá conhecer. Quando passa, a gente precisa... Ele fica dentro do vidro. Ele fica dentro de uma garrafa. Então, a gente vai lá conhecer esses sacis, esses criadores. Gente, eu preciso agradecer aqui, né? Eu cantei uma versão de Mulher Rendeira, né? De Daniela Lawrence, Entre Mundos é o nome do álbum dela, a coleção Nossos Valores, né, as músicas do Hugo Sanomani, que eu já mostrei para vocês, a direção de Leandro Wendel Martins, sou eu mesmo, Macaquinho Sai Daí, Campo Santo de Bia Bedran, né, a Sopa de Pedra do Pedro, do Baú de Histórias da TV Cultura, e nós falamos também sobre o Daniel Munduruku, tá bom? Que é de uma tribo indígena e conta as histórias da sua tribo. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou mandar para a secretaria os links das playlists, tá bom? E as musiquinhas, todas elas que eu toquei hoje, eu vou mandar para vocês em MP3, tá? Para vocês terem para usar com as crianças. E é isso, adequem, a história que eu contei não é adequada diretamente para a criança, é uma coisa voltada para o professor, né, então para nós, para adultos, que é igual na EJA, senão a gente faz uma coisa muito fora do contexto daquilo que a gente pode gostar de assistir, porque é um tempo grande, 1h30, né, que a gente fica na frente da tela. E adequem e contem as suas histórias, e se vocês quiserem, me mandem, que eu teria um prazer enorme de assistir as histórias que vocês estão contando, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, muito obrigado por terem vindo aqui, eu estou extremamente feliz desse momento que a gente viveu, daquilo que é possível na educação infantil, né, para a gente resgatar. Então eu vou terminar com uma música que parece uma oração, que é para a gente pedir, cada um na sua religião, cada um na sua fé, né, cada um com as suas crenças, para a gente pedir proteção para as nossas famílias, tá bem? Fiquem com Deus, um beijo, viu? Se cuidem. Vou soltar a musiquinha para a gente terminar. Sobe a chama, mais alto, mais alto.